Bem de manhãzinha antes do sol nascer, vou buscar a face do meu Salvador. Sei que em meu Jesus serei fortalecido, sempre tenho ouvido todo o meu clamor. E no lindo cântico da passarada, na linda alvorada, vejo o sol nascer. Raia um novo dia, trazendo alegria. Jesus é quem guia todo o meu viver. Amanheceu, amanheceu. Deus abençoe um maravilhoso dia na presença do Senhor a todos nós, a você que está acompanhando este culto doméstico. Já o primeiro horário da manhã, durante os seus afazeres, nos preparativos, antes da sua lida do trabalho, você já está recebendo já esse culto doméstico. Que coisa maravilhosa! Que Deus te abençoe e te fortaleça nesse dia bendito. E a nossa meditação hoje será no livro de 1 Samuel, capítulo 3, e o versículo 1. Porém, estou aqui agraciado por Deus com a presença da minha família, né? A qual estará apresentando cada um. Bom dia, meus amados irmãos. É um prazer imenso estarmos aqui nesta manhã, né, nesse início de dia. Que tenhamos um dia muito abençoado com Jesus. Bom dia, crianças. Meu nome é Ana Rosa. Bom dia, crianças. Meu nome é Antonella. Amém, amém. O hino de Deus para nós. Deus fala. Irmã Rízia e irmã Rebeca.
mensagem é o tempo da unidade e o sinal, parágrafo 18. Mas quando você se torna um verdadeiro cristão, todo momento você está querendo saber: estou agradando ao meu Senhor? Se eu pudesse ouvir dele. Ele te coloca em tensão, te coloca em guarda. Isto é o que te faz ser o que você é. Então, depois de tudo, tensão é uma bênção. É simplesmente a maneira em que você está olhando para isto. Só a maneira que você está olhando. E só a maneira que você está olhando. Para isto, vem. Se você simplesmente olhar o outro lado, não importa quão fino você corte qualquer coisa, você ainda tem dois lados naquilo. Vê você? Então você quer ver ambos os lados. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Essa é a palavra do Senhor. Nós observamos de que era um jovem, um moço, um menino chamado Samuel, o filho da palavra falada do sacerdote Eli, como também da antiga estéril Ana. Algo que nos chama muita atenção nesse versículo primeiro é que diz que a palavra do Senhor, naquele tempo, era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Então observe de que valia muito um assim diz o Senhor naqueles dias. Valia demais alguém chegar e dizer: eis que vos anuncio uma boa nova. Eu trago a mensagem de Deus para vocês. Não havia naquele tempo. Deus falou. Deus rompeu aquele silêncio. E quando Deus rompeu aquele silêncio, por incrível que pareça, Ele falou com o jovem Samuel. Não que Deus estava ignorando aqueles mais velhos, aqueles mais ilustres. Não que Deus estava ignorando o sacerdote, não que Deus estava ignorando até mesmo o sumo sacerdote. Apesar que chegou um momento em Israel em que todos esses títulos não atraíam muito a atenção de Deus para poder falar. Deus tinha suas maneiras. Deus falava diretamente com o profeta. Só que quem era o profeta nestes dias em que Israel estava vivendo? Foi quando que Deus falou com Samuel justamente na quietude da noite, como que nos apagar das luzes do templo. E Deus chamou: Samuel, Samuel. Samuel levantou, já estava deitado, todos estavam deitados. Nesse tempo ele estava morando já com o sacerdote Eli. E ele chegou para o seu senhor, sacerdote, e disse: tu me chamaste? Ele disse: não. Voltou a deitar e a voz diz novamente: Samuel, Samuel. E ele chegou: tu me chamaste? Não. Na terceira vez, Eli, o sacerdote Eli, entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. E ele orientou: quando a voz disser novamente te chamar, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que instrução maravilhosa, né? Que instrução boa, bendita. Fala, Senhor, porque o teu servo, porque a tua serva ouve neste momento. Não somente ouve, mas tem a necessidade de ouvir de ti uma palavra. E foi quando que a voz chegou novamente: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, Senhor, porque teu servo ouve.
Agora, observe, naquele momento em que Deus começou a falar, relatar para Samuel, passando a visão de tudo aquilo que estava acontecendo, que estava nu e patente diante dos olhos de Deus. E Samuel, muito embora sendo novo, sendo jovem, ele estava recebendo ainda aquela palavra. E então, no outro dia, quando chega Eli, a Bíblia relata aqui no versículo 15 a seguir: Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão ao sacerdote Eli. Seria como que aquele momento, né? Tomara que eu não veja Eli. Tomara que eu não encontre Eli. Porque justamente a visão não era muito positiva à casa de Eli. Mas o versículo 16, então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E Samuel disse: eis-me aqui. E ele disse: Eli, que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires, alguma palavra de todas as palavras que te falei. Ou seja, Eli estava interessado em saber o que Deus tinha falado para Samuel. Em outras palavras, talvez Samuel por dentro estava dizendo: Eli, não me pergunte. Não me pergunte, Eli, o que o Senhor falou, porque senão eu vou ter que falar. Eu vou ter que ser sincero com você, Eli. E às vezes na vida acontece dessa forma. Às vezes, opiniões, decisões que lhe são conferidas, que lhe são pedidas, e que você, sendo cristão, sendo uma cristã, você deve ser justo, você deve ser sincero. É o Salmo capítulo 15, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade. Mas o que eu quero trazer atenção é justamente de que há momentos que realmente Deus se cala. Há momentos em que Deus se silencia. Saul, ele chegou um momento em que ele não conseguia ter a resposta de Deus, ele não conseguia ter a palavra de Deus, ele não conseguia nem ter uma aprovação, nem ter uma desaprovação, ele não conseguia nada. O Urim, Tumim não lhe respondia. As luzes e as perfeições não brilhavam. Não havia nenhuma visão manifesta, não havia nenhuma palavra profética, nada disso. Houve um momento em que William Branham, ele orava e ele disse: para mim os céus estavam como que em bronze. Foi justamente naquele momento em que ele deu ouvido à sua sogra, em vez de ouvir o assim diz o Senhor. Por isso que nós sempre clamamos em nossos corações, sempre: Deus, fala. Fala comigo através do vento, fala comigo através dos meus pensamentos, fala comigo através da criança, fala comigo através dos idosos, através do estranho, através do pássaro, dos animais, através da natureza, através de tua palavra, através da mensagem, através do pastor, através do cantor, do tocador. Deus, fala comigo. Não me deixe sem ouvir a tua voz. Por isso que há um provérbio que diz: o maior perigo não é quando os loucos falam, mas quando os sábios se silenciam. Por vezes, o que mais fere não são as muitas palavras, mas é o silêncio. O silêncio que se apresenta como que uma indiferença, como que um tanto faz. O silêncio que às vezes rompe as barreiras, ultrapassa as fronteiras, é justamente o silêncio. Agora o irmão Branham, ele disse: há muitas vozes, há diversas vozes hoje,
Quando você se põe a orar, há diversas vozes. Quando você está para tomar uma decisão, há diversas vozes. Porém, que tipo de voz são essas? O que realmente, qual é e quem a ouvir nestes momentos? No livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, o profeta Amós diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E não errantes irão de um mar até o outro e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Que tempo será esse? Que tamanha necessidade será essa? De buscar e não poder encontrar, de ter uma fome e não ser saciado, de ter uma sede e não ter com que saciar-se. Agora, como disse o pastor Mauro Cardoso, de que a resposta da sua oração, muitas das vezes, está no silêncio que você não faz. O silêncio, às vezes, de palavras, o silêncio de atitudes, o silêncio de pensamentos, desacelerando estes pensamentos. É no silêncio, na quietude. Em quem nós vamos buscar resposta? Somente no Senhor. Se tem um silêncio que nós temos que fazer para com os homens, para com o próximo e para a gente mesmo, mas se há um clamor que sempre deve estar contínuo, este é para Deus. Devemos orar, buscar, não apenas até que Deus ouça, mas até nós ouvirmos a resposta de Deus. E foi assim que aconteceu com o profeta Daniel. No capítulo 10, o versículo 12, o anjo do Senhor, depois de Daniel ter dirigido suas orações a Deus, a palavra diz assim, versículo 12, Daniel capítulo 10, Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E é nisso que eu quero direcionar você, irmão e irmã. A você que está ouvindo este programa, Culto Doméstico, pela primeira vez, talvez, eu quero dirigir a você, que desde o momento em que você começou a dirigir suas palavras a Deus, em que você começou a se humilhar para com Deus, Deus tem visto cada mover seu. E é justamente por isso que Ele tem enviado e está enviando agora a resposta para você. Mas o príncipe do reino da Pérsia, versículo 13, se pôs de fronte de mim 21 dias. A gente sabe quem é esse príncipe do reino da Pérsia, em que estava opondo-se ao anjo que estava trazendo a resposta de Deus. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel de Deus, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ou seja, continue firme no seu propósito de estar buscando a Deus, de estar ouvindo a Deus. Deus fala. Vamos falar com Deus neste momento? Eu convido a você neste momento para nós falarmos com Deus. Grande Deus e maravilhoso Pai Celestial, por muitas vezes e por diversas vezes o Senhor tem falado conosco. E nós somos agradecidos pela Tua misericórdia e a Tua graça, pelo Senhor ainda estar falando conosco. Apocalipse 10:7 diz que nos dias da voz do sétimo anjo, Senhor, esta voz através desta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo,
esta voz do sétimo anjo que tem sido ecoada através do profeta mensageiro William Branham. Nós temos dado ouvidos a esta voz. E estamos nessa plataforma do arrebatamento. E rogamos a Ti, ó Pai, em favor de cada irmão, de cada irmã, cada preciosos que estão ouvindo esta programação. Que as suas vidas sejam abençoadas, fortalecidas, que haja cura, que haja libertação, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja, Senhor, a manifestação do Teu poder em cada vida, ó Pai. Fortalece a cada um, fisicamente e espiritualmente, Senhor, a continuarmos na jornada, e aqueles que, porventura, ainda não fazem parte destes, Senhor, destes que estão na plataforma do arrebatamento, possa correr, possa decidir hoje mesmo por Cristo Jesus. Em nome do Teu Filho amado, nós suplicamos a Ti. Amém, Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Tenha um dia maravilhoso na presença do Rei, Senhor Jesus Cristo. Até nos vermos novamente. Deus abençoe. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Eu sei